Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Hoje vamos falar aí sobre as emoções, aproveitando aí o episódio do Will Smith, né? Tá todo mundo falando se é certo, se é errado. Eu não vou entrar nesse detalhe de se é certo, se é errado. Eu vou falar sobre as emoções, até que ponto a gente pode controlar essas emoções para não chegar nesse estopim, tá bom? Vamos aguardar o pessoal entrar. Olá, amore. Tá bom meu som? Faz aí para mim, dá o joinha aí se estiver bom. A gente sempre testa antes, mas às vezes no ao vivo, né? Pode dar algum chabu. Tá muito obrigada, de nada. Ai, ai. E aí vamos falar sobre essas emoções, tá bom? Como que a gente faz pra, né, aprender a lidar com essas emoções. Muito bem. Ok? Tiveram perguntas, né? 2 perguntas que fizeram no meu story, na caixinha de pergunta, e eu vou começar já respondendo, mas vamos aguardar mais o pessoal entrar aí, que deve estar entrando, para a gente começar o assunto em si, porque isso gerou aí muita gente falando, né? Várias pessoas deram opiniões, umas falando que ele estava certo, outras falando que ele estava errado. Eu vou além do tá certo e tá errado, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, quando acontece algo entre 2 pessoas, a gente tem a mania de achar o quê? Um tá certo e outro tá errado. Não, gente. Na mesma situação, os 2 podem estar certos e os 2 podem estar errados. Não estou falando da situação do Will Smith, estou falando de qualquer situação na vida. Porque a gente tem essa mania de achar que se um tá certo, o outro tá errado. E não. Dependendo da visão, da ótica de cada um, as duas situações podem estar certas. Todo mundo tem seus motivos. Então, não é julgamento, é a gente olhar um acontecimento e aproveitar e trazer para a nossa vivência, para a nossa vida. Julgar, quando a gente fala assim, não podemos julgar. Claro, não podemos julgar ninguém, mas julgar é você falar sobre, é você apreciar sobre aquilo. E condenar é diferente, né? Então a gente não está aqui condenando ninguém, eu pelo menos não estou condenando ninguém. Vamos falar sobre porque aproveitar aí o gancho das emoções, porque querendo ou não, as emoções foram muito afloradas. O pessoal entrando aí. Boa noite. Buenas noites, Christian, Adriana, Amanda, Cris, todo mundo, Monique, bem-vindos. Cheio de coraçãozinho. Gratidão, meus amores, gratidão por vocês estarem aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito mesmo. E vamos nesse bate-papo aí das nossas emoções. Alguém chamou aí na câmera, mas como eu não vou poder chamar agora, se de repente esbarrou aí alguma coisa, ou se quiser falar depois, mais pra frente a gente pode chamar, tá bom? Olá, André, boa noite, bem-vindo. Vamos falar sobre essas emoções pra gente aprender aí um pouquinho juntos, né? Porque a gente tá sempre aprendendo a como lidar com essas emoções, principalmente a raiva. Aí me perguntaram assim, né? A pergunta que fizeram lá, tem como, coloquei para vocês, não sentir raiva? E eu já respondi lá que não tem como, gente. Agora, umas pessoas sentem mais, outras sentem menos, aí é de acordo com a personalidade de cada um, mas não tem como um ser vivente nesse planeta não sentir raiva. Sabe por quê? Porque a raiva faz parte de uma das emoções primárias do ser humano. Raiva, tristeza, alegria, medo, tudo isso é primário e todos nós sentimos. Agora, uns sentem mais, como eu disse, outros sentem menos. Uns evitam de sentir, principalmente, né? Querem evitar a todo custo de sentir raiva, porque sabem do poder da raiva.
Porque a gente com raiva, não sei se você já, né, sentiu aí uma raiva muito forte, tem os seus níveis, claro, dependendo do que aconteceu com você, mas é uma energia que vem e ela vem de baixo, gente, assim, né? Se pudesse descrever de onde ela não vem de cima, ela vem de baixo, te toma, igual aqueles desenhinhos que tem o desenho daquele dos sentimentos, né, da menininha, que é o Divertidamente, que a raiva, ela explode aqui a cabeça, ela vem de baixo e abre até o tampão da cabeça do bonequinho e sai fogo. É mais ou menos isso. A raiva, ela traz pra gente uma energia no nosso corpo, né? Adrenalina, descarga energética, descarga de hormônio, para que você realmente tenha força para lutar, ou seja, para dar um soco, para dar um tapa em alguém, né? Ou então para você sair correndo, para você fugir. É a tal da luta e fuga que todos nós até hoje temos dentro da gente. Esse mecanismo de sobrevivência do ser humano que todos nós temos. Então, mas, ai, Alessandra, mas a gente está fadado, então, a ser essa sociedade que aconteceu algo ruim, a pessoa já vai lá e quer dar um tapa no outro? Se a gente não buscar se conhecer, se olhar, se entender, se dar colo, pode ser que sim, né? Infelizmente. Mas a gente tem como dominar essa adrenalina, essa força que vem, se principalmente se a palavra agora, às vezes falta a palavra, se distanciando, não era isso que eu queria falar não, se prevenindo do que você já sabe que te tira do sério. Vamos supor que seja uma pessoa ou uma situação que está te tirando do sério. Mantenha naquele momento que você não está conseguindo controlar, a distância segura da situação ou da pessoa. Porque você sabe que se você for agir naquele momento, você vai agir com impulsividade e vai gerar consequências. Então, só citando o caso, sem entrar nessa se é certo, se é errado, do Will Smith, lá na hora, a pessoa falando, eu achei certo porque aí o outro vai tomar jeito. Gente, se porrada, né? Se tapa desse jeito, muita gente aí, né, que já apanhou muito na vida e continua apanhando, não faria coisas erradas novamente. Então, não é isso que vai resolver. Senão a gente vai voltar, como eu botei até no texto que eu fiz lá no Facebook e coloquei aqui no Story também, a era do olho por olho, dente por dente. E não é assim que a gente vai evoluir como sociedade, né? A gente tem que sair dessa a era primitiva da vida. Mas, como eu falei, nem sempre as pessoas conseguem controlar essa descarga e quando vê, já fez, né? Para que isso não ocorra, o estopim dessas emoções, como o vulcão que eu coloquei lá, que é uma analogia muito boa, né? O vulcão, gente, quando você olha assim um vulcão que não está em atividade, nossa, que paz, que calmaria, só que lá dentro está fervendo. E se aquilo continua fervendo, 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 uma hora ele vai entrar em erupção. As nossas emoções são assim também. Então, nós precisamos olhar para isso e evitar que essa erupção aconteça, que é aí geralmente uma violência, não só violência física, mas a violência verbal. O lance lá do Will Smith, ele sofreu uma violência verbal, mexeu, a gente chama de gatilho, né? Num gatilho que acionou uma dor por conta da doença da esposa, por conta de tudo, e tem várias outras coisas envolvidas que eu não vou entrar aqui em detalhe, porque tudo que acontece na mídia, a gente precisa dar uma desconfiada, porque tem interesses por trás, tá? Mas não vou entrar nisso não, vamos só, se foi fingimento, se não foi, vamos dizer que foi verdade, ele deu realmente o tapa, ele se descontrolou, né? E aí? Como é que ele que poderia não chegar nesse estopim?
Gente, tem coisas que a gente não vai conseguir controlar. Mas eu tô falando de coisas do seu dia a dia que você já sabe que tá te tirando do sério. Aí você pode dar um passo atrás, recuar, tal. Mas tem coisas quando você vê que já aconteceu. Fato, todo mundo já se arrependeu de ter feito alguma coisa. Porém, vamos pegar essa cena e trazer como eu falei com uma pessoa que estava dizendo que ele estava super certo, que tinha que fazer isso mesmo. E aí eu trouxe, falei com ela, né, para ela imaginar a cena desse mesmo acontecimento, alguém tirando uma pessoa normal, sem ser artista, né, normal, do sério na rua. Por exemplo, ofendeu a esposa dele, mas estava na rua. Vamos dar esse exemplo. E aí ele foi lá e deu um tapa no rosto, na cara do outro. Um tapa na cara, a gente sabe que é uma das áreas de muita ofensa, né? É uma ofensa muito grande levar um tapa na cara. Imagina. E aí isso está acontecendo na rua, vamos tirar esse cenário aí do palco, tudo. Vamos supor que ele mexeu com a esposa dele, falou alguma coisa, ele não gostou e foi lá dar um tapa no outro. Se essa pessoa que tomou um tapa estiver armado com uma arma branca, uma arma de fogo, seja o que for, vocês acham que ele não vai reagir? Olha aí né, a loucura formada por conta de algo que poderia ser resolvido numa conversa, ou né, algo que não chegaria a esse ponto de ofensa, tanto de um quanto do outro. Mas essa ofensa de bater na cara de uma pessoa pode ser que desencadeie coisas piores. Luta corporal entre os dois, revidar e até arma. Acontece muito por aí na rua, a gente vê toda hora, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. As pessoas se esbarrando na rua, daqui a pouco tá um puxando a arma para outro, aí morrem aí, entre aspas, do nada, né? Eu acredito que morte, principalmente, não acontece do nada, mas foi por algum motivo ali bobo, né? Que desencadeou uma briga e daqui a pouco a pessoa tá lá morta. Então, para que não chegue nesse nível, a gente precisa lidar com essas emoções, falar sim sobre as emoções, mas com cuidado de não falar no momento que você está naquela crise, porque você não vai conseguir agir bem quando você está na crise, principalmente da raiva, porque a raiva cega o seu bom senso, a raiva faz com que você queira ofender o outro, mesmo quando você não pensava naquilo, mas na hora da raiva, na hora da briga, só para não perder a briga, porque o ser humano não gosta de perder, a pessoa vai lá e fala alguma coisa que ofende. E a palavra, né, é algo como uma flecha lançada, ela não volta atrás. Então tá com raiva, pede um tempo. Casal tem muito isso, né, de querer resolver, um quer sempre entrar em DR e o outro fala, não, agora eu não quero falar, e o outro insiste, aí daqui a pouco uma briga porque não deram tempo para esfriar essa emoção, para esfriar a cabeça. Precisa dar esse tempo quando você está patrocinado por hormônios, por emoções, por descargas emocionais. É preciso saber recuar, porque se duas pessoas de cabeça quente começarem a falar, vão falar coisas e muitas vezes, infelizmente, até partir para algo aí físico por bobeira, por uma coisa ali, muitas vezes mínima, mas que chegou lá na erupção do vulcão, entendem? Então, antes que isso aconteça, a gente precisa olhar para a gente e entender que nós não vamos conseguir dominar as emoções se elas estiverem lá no ápice. Então, antes que isso aconteça, sai, bebe uma água. Pessoal que tem óleo essencial, pega lavanda. Faz tudo que você tem de ferramenta. Respiração é muito importante, tá, gente? Tá nervosa, tá perdendo o controle? Respira. Nariz, boca. Como, Alessandra? Eu já respiro pelo nariz e a boca. Não, conscientemente. Você com raiva.
vai para um canto, vai para o banheiro, bebe uma água, depois vai para o banheiro, vai para um lugar mais calmo e começa a respirar pelo nariz, puxando bem o ar, dá uma segurada e solta pela boca. Ó, puxa, segura mais ou menos contando até 4, solta pela boca. Faz até o barulho mesmo. Gente, isso traz você para o momento presente. A respiração te acalma. Não tem como a pessoa ter acessos se ela estiver respirando. A pessoa nervosa, a pessoa estressada, ela não respira bem. Então, a respiração é salvação muitas vezes, tá bom? Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Boa noite, Kátia. Boa noite aí, Estética. Pessoal que foi entrando, eu estava falando, não falei com vocês. Boa noite aí para todo mundo. Que às vezes eu aqui no momento de desenvolver o assunto, eu não consigo ver todo mundo, tá? Mas podem fazer perguntas, podem colocar aí que depois eu vou olhando. Na interrogação fica melhor que eu não perco aí nos comentários, tá? Então, gente, as emoções, lidar com as emoções é um dos desafios do ser humano, porque as emoções estão aí todos os dias conosco. As outras pessoas muitas vezes nos tiram do sério, né? A gente tá bem, mas aí uma pessoa faz algo que a gente não gosta e a gente começa, né, a sair. Então, volte-se para você, tá? O que aquela pessoa está fazendo para desencadear algo dentro de você que não está legal? A pessoa, ela vai continuar com aquele comportamento, porque você não pode mudar o comportamento do outro. Mas você, o que você pode fazer por você, não é pelo outro, para você se acalmar, para você ficar bem? Às vezes a pessoa, né, principalmente casais ou amigos, não importa, né? Pessoas ali do teu relacionamento, quando você está num embate que você não quer perder, que eu já disse que o ser humano não gosta de perder, e a gente quer falar coisas para poder ganhar naquele momento, a gente volta lá na nossa infância. Nós fomos ensinados, infelizmente, na infância, a não levar desaforo para casa, não deixem de passar para trás. Você, principalmente os homens, tá? Mulher também, mas os homens são... a criação dos homens é mais ainda voltada para isso. Você é homem, você é forte, você não pode né, ficar chorando, você tem que ir lá, você tem que revidar. E aí a gente cresce e fica com essa condição ainda dentro da nossa cabeça. De que não pode perder, de que não pode dar mole, eu não posso levar desaforo para casa, porque você aprendeu isso na sua infância. E aí muitas vezes é difícil de você abrir mão dessa guerra, né? Porque é quase uma guerra. A gente fala, a gente tem que lutar. Nós fomos ensinados a guerrear, a lutar. E não precisa ser assim o tempo todo. Eu falo sempre isso, seja a paz que você quer ver no mundo. Você quer paz, você precisa agir com paz, né? Ter as suas atitudes baseadas na paz. Se você sabe que uma palavra sua, que vai ofender o outro, uma palavra torta, vai fazer algum estrago, não fale aquilo naquele momento. Não estou falando que é para você calar tudo. Por quê? Tem um desequilíbrio também. A gente não pode engolir tudo, porque ao invés de explodir igual o vulcão, a gente vai implodir. Nenhum dos dois é bom, nem explodir, nem implodir. Lembra o equilíbrio, o caminho do meio? Esse aqui é o importante, né? Mas procure falar, se expressar quando você não estiver patrocinado pelas emoções, principalmente as emoções de raiva, indignação, que tudo é raiva, tá? Só que as pessoas dão um nome mais bonito que é para não dizer que tá com raiva. Olá, Marcelo, tudo bem, querido? Boa noite. Valesca, boa noite, chegou, seja bem-vinda. Tá bom, gente? Então, ó, na infância, como eu estava falando, né, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Meu filho devia ter o quê? Uns 6 anos. Ele não batia nos coleguinhas, né? Porque eu ensinava que não podia bater. Não é para bater, tem que falar, tem que se expressar.
Só que como é que você vai ensinar para uma criança de 6 anos que ela não pode bater quando o coleguinha bate nele? E aí ele brincando aqui, ele devia ter, né, mais ou menos 6 anos, como eu disse, no máximo. E aí ele brincando na vila, né, onde eu moro até hoje, o coleguinha batia nele, mais ou menos da mesma idade. E ele entrava chorando. E nisso que ele entrava chorando, o pai não gostava, porque ainda mais, né, homem, tá apanhando e entra chorando. E eu falava, filho, quando for assim, chama a mãe dele, ou me chama, mas não bate, né? Eu querendo ensinar o que é certo, a paz. E aí teve um belo dia que eles lá brincando, porque criança brinca e briga ao mesmo tempo, e daqui a pouco estão bem. Se os adultos se intrometem, eles que vão entrar em confusão. Então, né, as crianças ali se resolvem. Mas teve um dia que o negócio foi feio, né, o menino só batia e meu filho entrava chorando. E aí o meu filho, para não entrar chorando e o pai brigar com ele falou, até era parente do próprio menino, né, que aí, por que você não bate nele também? A própria parente do menino. Aí ele, mas a minha mãe não deixa bater, eu não posso bater. Olha só, gente, que confusão. E aí meu marido ficou possesso e foi falar com o pai do menino. Mas o que o pai do menino fez? Olha como as pessoas são despreparadas, né, para criar filho. Como eu falei, principalmente homem. Ele ficou, o pai do menino, meio que debochando, achando bonito o filho dele bater no meu filho. Como se fosse assim, meu filho é homem mesmo, meu filho é machão. E não falou com meu marido, eu vou falar com ele para não fazer mais isso. Não, ele ficou rindo. Meu marido ficou possesso. E aí ele tomou a frente. Eu não pude fazer nada, porque é pai, né? Falou, próxima vez que você entrar chorando, você ainda vai apanhar. Falei, gente, coitado do meu filho. Eu falei, fazer o quê? O pai do menino não quis, né, tomar nenhuma providência e aí, infelizmente, a gente teve que ensinar, né, mais meu marido. Eu não gostei disso, mas na época, há 21 anos atrás, eu fui voto vencido, né? E aí, o que aconteceu? Mais uma briga, dias depois, meu filho deu um chute na canela do garoto, que ele saiu chorando. E aí, depois desse dia, ele não foi mais se intrometer lá com meu filho como fazia antes. Brigavam, mas não chegavam a essas vias de fato aí, como era antes, que meu filho só apanhava. Aí, contando essa história, vocês podem achar assim, então, tá vendo? O garoto aprendeu. Mas, gente, o aprendizado através da violência, imagina, criança não tem uma arma. Imagina quando for adulto. Não pode ser através da violência. Nós, pais, tios, tias, né, que hoje em dia não tem mais filho pequeno, estou esperando o neto aí, mas ninguém me dá. Nós temos que ajudar a criar essas crianças no diálogo, na paz, e não entrando aí na briga com o outro. Só que isso vem desde criança, é o que eu falei. O lance do Will Smith, ele fez até livro sobre isso. A mãe dele apanhava do pai. E ele prega a paz, ele prega o amor. E aconteceu isso. Imagina. E aí a gente vê, né, a infância, ele viu muita coisa de violência, né? Lá, não estou falando que foi isso, por isso que ele fez, ele teve esse ato. Mas foi um ato ali naquele momento impensado, instintivo, né? Que tem consequências, que pode ter consequências. Como eu disse, se fosse na rua, a consequência poderia ser bem pior. De alguém estar armado, né, reagir e aí acontecer até uma morte, né? Então a gente precisa olhar para nós e sermos a paz que a gente quer ver no mundo. Veio alguém, te ofendeu, trânsito, por exemplo. Gente, no trânsito, eu hoje em dia não dirijo, não estou dirigindo. Quando veio o Uber, né, vendi meu carro, porque eu quase não andava de carro. E quando eu ia andar, né, fim de semana, vendi.
E aí eu ando muito, né, de trem, metrô, de Uber mesmo. Mas quando eu dirigia, as pessoas, né, ai, te cortam, te fecham. Sabe como eu levo, né? Eu sempre levei e se dirigisse hoje, levaria? Na brincadeira, falar, nossa, esse deve estar com pressa, deve estar com dor de barriga, tá querendo ir ao banheiro. Deixa aí, sabe? Deixa. Pessoal, se você for atrás também para querer, ai, me fechou ali para você brigar daqui a pouco. Quantas brigas no trânsito terminaram em morte? Por quê? Porque os dois quiseram lá, os dois se achando. Lógico que ninguém vai brigar achando que está errado. Os dois se acham certos. Mas se você for olhar, como a história do Will Smith, vários acharam que ele estava certo, o outro estava errado. Os dois podem estar certos na visão deles próprios. Ah, é uma brincadeira muito sem graça? Sim, muito sem graça. Né? Não deveria ter sido feito, mas foi. E aí? Essa reação foi proporcional? Foi desproporcional? Foi a última gota que faltava? Aquela, né? A erupção que estava ali transbordou naquele momento? E aí? A gente precisa olhar antes que isso aconteça. Olhar para nossas emoções, permitir sentir as emoções, porque a gente fica tentando não sentir. Principalmente quem tem muita raiva, quem, né, é indignado com as coisas da vida, ficam tentando não sentir a emoção. E não é isso, você pode sentir. Agora, o que você vai fazer com ela? Aí sim, você vai canalizar para onde? Se você é uma pessoa que tem muita raiva, faz parte da sua personalidade, você precisa canalizar essa raiva num esporte. Preferência, assim, que te traga para fazer, que tenha bastante energia nas pernas, nos braços, um aerobox, né, uma dança mais forte, algo para tirar de você essa descarga mesmo elétrica que a gente tem com a raiva. Né? Esporte é muito bom para isso. Ah, Alessa, não estou fazendo nada de esporte. Gente, tá com raiva? Vai pro teu quarto, pega uma almofada, soca a almofada, grita, como se fosse ali a pessoa ali, né? Pro teu cérebro, é como se você estivesse falando para a pessoa. Vamos supor que você está com uma raiva, você quer falar as verdades na cara daquela pessoa, mas você sabe que se você falar essas verdades, você sabe se você for tirar satisfação com a pessoa, vai dar M, vai dar confusão. Então você faz com a tua almofada, imaginando ali a cara da pessoa, soca a almofada, fala as verdades para ela, porque o teu cérebro vai se aliviar, a tua descarga elétrica vai baixar e ufa, vai passar. Você não socou a cara de ninguém, socou a almofada, você gritou, esperneou dentro do seu quarto. Gente, funciona muito. E se a gente ensinar as crianças a fazer isso desde cedo, nós temos que ensinar eles a nomear o que eles estão sentindo. Você está com raiva. Desde pequeno, gente, 2 anos, 3 anos, você está com raiva, né? Então, vamos pegar aqui essa almofada e botar toda a nossa força aqui para tirar essa raiva de você? Mas tem que ensinar a criança desde cedo. Não é ensinar a bater no coleguinha, né? Como muitas vezes a gente ensina. Por quê? Porque a gente foi ensinado assim. A gente precisa romper com esse ciclo de violência. A gente começa em nós e termina em nós, se a gente não levar isso para frente, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O pessoal entrou. Boa noite. Oi, professora Júlia. Adriana falando, tem mulher dizendo que o Will Smith é o cara ideal, porque vai defender ela. Pois é, botei isso no meu texto também, Adriana. As mulheres achando, defendeu a honra dela. Gente, a mulher sabe se defender. O lance lá do Will Smith, ela fez logo uma cara feia logo de início, ele ficou rindo. Depois, aí o pessoal brincou, né? O pessoal ironiza muito, brinca, dizendo que, opa, ele tava rindo. Quando olhou pra cara da mulher, viu que ela tava com cara feia, falou, não, vou ter que ir lá fazer uma coisa, senão depois ela vai encher o meu saco. O pessoal ri, faz piada, mas assim, de uma coisa séria, né? Mas que tudo vira meme aqui. Né? Não só aqui, lá nos Estados Unidos também, mas aqui é assim, na hora vira meme. Né?
Então, assim, ela sabe muito bem se defender, né? Não precisava ele dar soco na cara de ninguém para defender a honra dela. Poderia muito bem ter feito um discurso, trazer, né, a consciência tal ali naquele momento, né? Ele sabia que ele ia ganhar o Oscar, praticamente já estava na mão dele, mas poderia ser ali naquela hora. Interrompia, né? Pegava a palavra, mas não. Ele fez algo que vai ter consequências. Já está tendo, né? Mas pode ter consequências piores, né? Ah, mas a pessoa não pensa. Gente, o problema é esse, é não pensar, não lidar bem com as emoções. Depois ele se desculpou, né? Mas, como eu disse, depois não volta atrás, né? A Adriana falou, se perde a cabeça na hora da raiva, vai perder com a mulher também. Pode, com certeza. Né? Com certeza pode. Então, né, a gente precisa olhar para isso, entender que naquele momento é melhor a gente não tomar decisão nenhuma. Né? Ah, mas ia deixar para lá, não ia defender a honra. Gente, né? Se ele falasse, o discurso já estaria defendendo ali. Não precisaria, né, agir com essa violência. Mas é aquilo. As pessoas fazem aquilo que elas podem fazer no momento, sabendo que tudo vai ter consequência. Então, se você já sabe que o teu ato de ofender alguém, de discutir com alguém, vai ter consequência, não é melhor você agir antes que isso aconteça? Né? Boa noite, Sandra. Tudo bem, querida? Uma pessoa que está sempre aqui, né? Uma querida, me autorizou falar, não vou falar a história toda, mas assim, para falar sobre raiva, né, sobre o momento lá que ela passou. Ela falou, pode falar, porque quando dá exemplo o pessoal entende legal, e aconteceu comigo. Ela conhecia uma pessoa, né, de um tempo atrás, um rapaz, e aí o rapaz puxou assunto com ela, porque conheceu a irmã dela e falou que ela parecia muito com a irmã. A irmã já faleceu e aí ela trocou, né, mensagem, né, pela internet, Facebook, sei lá, com o rapaz. E aí perguntou da irmã, porque ela também não lembrava muito da irmã e ele conheceu a irmã, tal. Só sei que aí depois falou em um outro momento sobre até emprego, tal. E a esposa do rapaz depois viu a conversa e começou a inventar que ele estava tendo um caso com ela. Olha só, levantando, né, um falso e espalhando para todo mundo que ia pegar essa menina, né? Pegar de porrada, né? Que ia bater nela, fazer acontecer. E mesmo se fosse verdade, eu acho muito engraçado, né? Descobre, vamos supor que se fosse verdade, descobre que o marido tem um caso e vai pegar de porrada a mulher. Com o marido não faz nada, mas tudo bem, vamos lá. E aí essa minha querida, né, ficou sabendo que estavam envolvendo o nome dela. E aí ela lembrou, pô, eu tive uma conversa com ele, mas foi nada a ver. A mulher deve ter pego, sei lá, uma parte da conversa e achou que, né, porque ela é bonita, ou porque o cara já tinha traído, não sei, né? A gente não sabe o que se passou na cabeça dela. Aí o que ela fez? Ela foi lá tirar satisfação com a mulher. A raiva foi tanta que ela disse que ela queria, antes que a mulher viesse bater nela, ela ia bater na mulher. Mas Deus foi bom, né? Que a mulher não estava em casa. E aí ela voltou para casa, tomou aquele banho gostoso para se acalmar. Pegou a lavanda, gente, lavanda é maravilhosa para acalmar. Né, fez todo aquele ritual. Aí o marido dela chegou, ela foi conversou com o marido aconselhou a deixar pra lá, porque não precisa se explicar, já que ela não fez nada, né? E se a pessoa chegasse, ela iria conversar, tal. Aí ela conseguiu se acalmar, mas ela falou, Alessandra, não foi fácil saber que estão fofocando algo que você não fez, né, levantando um falso, ainda falando que vão te bater. Como é que você faz? Eu entrei numa, né, e queria já bater na mulher. Então, olha o problema maior que ia dar. Né? Até você explicar que isso não aconteceu, é da cabeça dela, e a pessoa já está com a cabeça quente, e as duas brigando lá por uma coisa que nem é verdade.
né? Então, gente, ainda bem que a pessoa não estava em casa. Então, qualquer coisa que aconteça com vocês, que vocês queiram ter esse instinto, né? Vou lá resolver, vou fazer, vou acontecer. Calma, não vai nesse momento. Toma um banho gelado, respira, bebe água, pega a lavanda, soca a almofada, faz todas essas técnicas antes de você ir tomar alguma atitude, porque aí você vai estar muito mais centrada, muito mais ali dominando as suas emoções e não patrocinada pelos hormônios que geram aí muito problema, muito mal-estar para você e para toda a família. Seja a paz que você quer ver no mundo. Lembre disso, o outro, ele tem comportamentos horríveis, comportamentos que você fica assim, meu Deus, essa pessoa fez isso mesmo, né? Levantou esse falso, fez essa fofoca com meu nome, isso é injusto. Sim, você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa está achando que fez uma ótima ação, que ela está te prevenindo de alguma coisa, mas ela está enganada. Ela escutou, ela leu uma parte da história e está te levando uma visão errada. Então, não tome decisões com a cabeça quente. Sempre você precisa se acalmar, precisa conversar, precisa ser essa paz, né? Sair da violência do mundo. Gente, o mal, violência, tudo isso é mal. É o lado mal da humanidade. Ela existe, ela está aí. Mas cabe a nós não pagarmos o mal com o mal. O mal existe, não podemos negá-lo, temos que ficar de olho, inclusive, né, no mal e nos afastar do mal. Porque ele está aí trazendo para uma linguagem que o pessoal, né, que tem religião usa, o mal está ao nosso derredor, né? É como se você tivesse protegido, mas o mal está ali. Você abriu uma brecha, ele entra. Que brecha é essa? Agora trazendo para linguagem energética, né? A brecha é, você conectou com aquele sentimento, com aquela emoção da outra pessoa, você abriu uma porta. Então, se a pessoa tá fazendo fofoca com o seu nome, né? Tá com inveja de você, tá com ciúme, e você entrar nessa de querer revidar, de querer tirar satisfação, você abriu a porta. Você entrou na mesma sintonia que essa pessoa. Você precisa sair dessa sintonia baixa. Peraí, tá bom, ela tá inventando tudo isso com o meu nome, tá levantando falso, tá me contando uma coisa que não é verdade. Peraí, deixa eu respirar aqui. Isso tem a ver comigo? É verdade isso? Não, não é verdade. Eu tenho consciência do que eu fiz. Então, por que eu vou abrir porta para essa pessoa, para essa energia na minha vida? Não. Eu não aceito isso. E aí você não entra nessa energia e você não paga o mal com o mal. Você não propaga o mal. Você corta o mal pela raiz. É você que precisa fazer isso. Não é o comportamento do outro que tem que mudar para você mudar. Gente, é sempre você. Ai, Alessandra, quando você fala isso eu fico... Fique bem, porque se depender de você... Graças a Deus é só de você, nada de ruim vai acontecer. Porque você não vai entrar na sintonia do outro. Agora, tem que vigiar o tempo todo, não tem jeito não, gente. É o tempo todo, né? É o tempo todo. Enquanto a vida, há louça para lavar. Ou seja, enquanto a vida, vão ter problemas, vão ter coisas boas, mas onde é que a gente está se conectando mais? Com o mal ou com o bem? Com a luz ou com a sombra? Pensa nisso. Deixa eu ver o que o povo está falando. Boa noite, Paulinha, Regina, Jaqueline, Valesca falando. Eu já fui muito impulsiva, mas ainda estou trabalhando isso em mim. Claro,
Porque a gente, é o que eu falei, Valesca, nós temos a raiva como uma das emoções primárias. Nós somos seres humanos. Quando a gente não sentir nada de ruim, aí a gente se ilumina, a gente não está mais aqui. Você vai sentir medo, vai sentir tristeza, vai sentir raiva, normal. É normal do ser humano. O que nós não podemos é nos identificar com esses sentimentos ruins e agirmos o tempo todo com essa energia. Porque aí vai dar problema, aí vão ter consequências das nossas ações. Simples assim. Então, se a gente quer paz, quer amor na nossa vida, a gente precisa agir com paz e com amor, partindo de nós e não esperando do outro, porque o outro, gente, só dá aquilo que ele pode. Ninguém dá nada mais do que ele pode. Muitas vezes ele aprendeu assim, foi ensinado assim e está repassando. Cabe a nós recebermos ou não, abrir a porta ou não. É fácil? Não, gente, é um trabalho diário. É um trabalho de formiguinha, você olhar todos os dias para você, né? E se parabenizar. Nossa, hoje eu consegui fazer diferente. Poxa, parabéns. Beijinho no ombro para mim. Caramba, hoje não deu. Hoje eu saí do meu equilíbrio, mas tudo bem. Vou continuar, vou começar de novo. Por quê? Sem se culpar, porque você é um ser humano. Você falha, naquele momento você não conseguiu e tá tudo bem. Mas você precisa o quanto antes voltar para o seu equilíbrio. Senão, se você ficar o tempo todo em desequilíbrio, as consequências vão ser piores. Então a gente precisa ter essa noção o tempo todo. Vigiar e orar, né? O tempo todo. Não tem descanso, gente. A nossa vida é assim, de vigilância. Vigilância com o quê? Principalmente nossos pensamentos. Se a gente começar a pensar coisas que não são legais, coisas que levam a nossa energia para baixo, daqui a pouco a gente está fazendo essas coisas também. Tudo começa com pensamento e ele toma uma forma. E essa forma daqui a pouco vem em atitudes da nossa vida. Então começa a mudar o seu pensamento. Eu tô querendo me vingar, eu tô querendo... Respira, vai fazer outra coisa, bota um mantra, bota uma música, pega um cristal, aí o que você acreditar. Vai fazer uma oração, bebe uma água, toma um banho, cabeça, né, da cabeça aos pés. A água, ela leva tudo, gente, tudo, tanto fisicamente quanto energeticamente. Toma aquele banho. Você não precisa botar erva? Se quiser, se você acreditar, põe. Se não, só a água. É mais o teu pensamento, é para esfriar literalmente a tua cabeça, para que você possa entrar novamente em equilíbrio. Tem muita coisa para você fazer, mas que você precisa se permitir fazer e entender que as emoções não podem te dominar e que você não é essa emoção. Você é muito mais que a sua emoção. Né? Porque às vezes a pessoa se identifica tanto, não sei se vocês conhecem, vê se tem aí na família de vocês, que é muito comum em toda família ter isso. Alguém que fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa que não leva o desaforo para casa, eu sou daquelas que falam na cara, eu sou daquelas que se eu não gostar você vai saber, né? Então comigo é assim, como é que eles falam? Não é pão, queijo, não. Escreveu, não leu, o pau comeu. Uma coisa dessa. Tudo violento, né? Mas a pessoa acha que ela é assim. Ela se identifica tanto com isso que é como se fosse a personalidade dela e é como se ela fosse só aquela pessoa, né? A barraqueira da família. Só que ela acha que isso é bom. Porque ela já se identifica tanto com esse papel, porque ela aprendeu, né, a colocar essas cascas, né, de proteção para não sofrer. Então ela diz que ela é forte, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não leva desaforo para casa,
mas está o tempo todo estressada. É aquela pessoa que muitas vezes nova vai ter um AVC. Se tiver um infarto, muitas vezes é fulminante, pressão alta, né? Porque o organismo está sempre ali trabalhando a todo vapor. Porque ela se identifica com isso e acha que isso é bom para ela. Porque é a forma que ela aprendeu de ser e tem sobrevivido dessa forma. Só que a gente pode mudar isso, é só querer. Porque você não é somente isso, você pode agir diferente. Mas para isso precisa desapegar, né, de crenças que estão te limitando. Ai, Alessandra, como é que eu faço isso? Gente, Theta Healing é uma das técnicas que a gente pode ver isso. Mas vai resolver? Você já querendo mudar, já é o primeiro passo para a cura, para a mudança. A mudança só vem quando a gente permite. Agora, se você continuar, eu sou assim mesmo, quem não gostar de mim, que saia e tal, aí você vai continuar. E tá tudo bem, você quer, ok. Tá tudo bem até acontecer, infelizmente, uma tragédia, muitas vezes, mas aí, né, é a escolha de cada um, né? E fazer o quê? Infelizmente. A gente não pode mudar o outro só porque a gente quer, né? A Adriana falando. E ainda disse, eu não vou mudar. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, assim vou ficar. Posso até ter defeito, mas é meu jeito, eu não vou mudar. Isso é horrível. E essas frases, ainda tem música, né? Entra de uma forma como um programa na nossa mente, né? Na mente dessas pessoas que acham que isso é bom. E elas ficam repetindo e se identificam dessa forma. E a família muitas vezes tem orgulho, né? Tipo, ela não leva desaforo para casa. Eu fui uma adolescente que eu respondia. Eu respondia minha avó, eu era super... eu achava uma coisa injusta, eu falava, isso é injusto. O que acontecia? Dando exemplos também para vocês entenderem. A minha irmã é mais nova que eu. Quem criou a gente foi minha avó, porque minha mãe trabalhava. E aí minha irmã queria ir para casa da minha tia, que a gente adorava ir para casa da minha tia, porque tinha uns primos, a gente queria brincar lá, se divertir. E aí minha irmã falava, posso ir para casa da minha tia? Minha avó, não vai. Aí ela, poxa, vozinha, deixa eu ir, eu faço isso, eu faço aquilo, eu arrumo a casa, eu isso, eu aquilo. Minha avó falava, não. E ela ficava enchendo o saco. Se eu pedisse, minha avó falava não, eu respeitava, pronto, acabou. Mas minha irmã ficava enchendo o saco. Deixa, avó, deixa. Aí minha avó, vai, garota, vai, some daqui. Que era para poder minha avó se livrar, né? Daquela encheção de saco. E eu ficava revoltada, porque eu falava assim, poxa, eu obedeci, não fiquei teimando. E ela conseguiu, aí eu, explodia. Bum! E aí quem saía como errada, como a pavio curto, a Alessandra tem um gênio forte. Eu. Mas por quê? Que eu achava que era injusto. Nossa, aí hoje em dia, gente, eu sou outra pessoa. Na adolescência eu era dessas de achar que era injusta, eu falava, eu gritava, eu berrava, eu esperneava. Só que eu mudei. Sou outra pessoa, porque eu me permiti mudar. Eu vi que isso não era bom. Eu posso conseguir as coisas, posso ter, tudo que eu quero, com conversa, com diálogo. Não precisa ser com gritos. Mas tem gente que não se permite mudar. E graças a Deus que eu mudei e mudo a cada dia. Quando eu falo assim, nossa, se fosse há uns anos atrás eu ia reagir de tal forma e não reagir. Ai, Alessandra, que bom, eu me parabenizo. Faça isso também, gente, isso é muito bom. Quando você notar uma pequena mudança em você, lógico, para melhor, para o teu equilíbrio, se parabenize, se dê colo, se dê amor. Fala, nossa, que legal, você está se transformando, conversa com você. É você que tem que dar o apoio para a sua mudança. Não espera esse apoio vir de ninguém, porque não vai vir. As pessoas acham que você é assim, que você
Ah, ela é assim mesmo, ela é problemática assim mesmo. Não, você pode mudar. Agora, quem precisa investir na mudança é você, não é o outro. Boa noite, Júlia, tudo bem? Tá, que saudade, meu amor. Bem-vinda. E aí, tudo bem? Um beijo. Outra pergunta aqui, ó. Não consigo me controlar, vou guardando, depois explodo de uma vez. Então, esse é um dos problemas. Quando eu estou atendendo, principalmente as mulheres, quando eu vou medir a energia dos chakras, né, que eu começo com o pêndulo ou com a radiestesia, que é o dual hold. Eu gosto mais daquelas varetinhas, né, que medem a energia. O chakra da laringe, das cordas vocais, estão sempre em desequilíbrio, ou para mais ou para menos. Quando está em desequilíbrio para mais, é porque a pessoa fala demais, tá? Ela é verborrágica. Uma pessoa verborrágica, ela não escuta, a tendência é só falar. E quando está desequilibrado para menos, está com pouca energia nessa área das cordas vocais, é porque a pessoa geralmente engole, né, as emoções, engole para poder não entrar em atrito, porque se ela sabe que se ela falar vai dar confusão. Então, ela fica engolindo as emoções e não extravasa. Então, os dois são muito ruins, porque, como eu disse, quem fala demais vai explodir e aí vai dar problema. Quem não fala e fica engolindo vai implodir. Ah, Elisandra, qual dos dois? Equilíbrio. Você pode falar tudo o que você quiser, mas é o tom principalmente. Não tem aquela velha frase? Numa discussão, não precisa você elevar a tua voz, aumentar o volume, ofender as pessoas. Melhora o seu argumento. Não tem argumento, é melhor não falar naquele momento, mas depois que você tiver de cabeça quente, depois que a cabeça quente passar, converse. Fale como você está se sentindo. Casal tem muito... Falo casal porque em relacionamentos entre casais, né, a gente aprende muito. Porque a gente acha que o nosso parceiro, parceira, né, homem, mulher, não importa, tá, gente? Casal precisa entender tudo o que a gente quer, porque, né, nos ama e tem que ser desse jeito. Muitas vezes não vai ser assim. São duas pessoas criadas por pessoas diferentes, com hábitos diferentes, valores diferentes e vão conviver. Convivência é um desafio por conta disso. Os dois muitas vezes ficam achando que estão certos. E aí, dois bicudos não se beijam e aí aumenta toda aquela, né, de briga, de problemas. Eu conheço vários casais que se amam, mas não conseguem conviver bem. Mas é o quê? Os dois achando que quem tem que ceder é o outro, nunca é ele. Então, num relacionamento, quando só um cede, uma hora aquele que só deixa o que o outro quer, né, fazer, vai cobrar, porque tem que ser equilíbrio. Se você só cede, uma hora você vai cobrar dessa pessoa. Se só você quer ter razão, uma hora essa pessoa que deixa você ter sempre razão vai te cobrar. É normal. Então, o que a gente precisa? Falar sem dizer, sem acusar o outro. Porque, principalmente numa, né, discussão, aí, uma DR, fala, mas você faz isso comigo, você não me apoia, você não me entende, você não me defende, né, da fofoca dos parentes, você não me... Sei lá, gente, uma situação aí esporádica, fictícia, mas que toda família tem, igual novela, né? Quando você começa a dizer que o outro não faz, você está acusando o outro.
E quando você acusa o outro, ele se sente encurralado. Quando um animal está encurralado, o que ele vai fazer? Ou ele foge, não quer falar do assunto, ou ele vai te atacar. Então, quando for conversar, né, discutir relação, DR, tem que ser sobre o que você sente e não sobre o que o outro está fazendo, tá? Então vamos lá, uma situação fictícia. Vamos supor que você está lá com um problema e você acha que o teu marido não te apoia, não te valoriza, não te valida, né? Você vai dizer como você se sente. Você não vai falar para ele, ai, você não me apoia, você não me valoriza, não. Você vai falar sobre você. Fulano, eu não me sinto valorizada. Eu tô com a minha autoestima baixa. Eu preciso mudar isso em mim. E eu quero pedir a sua ajuda. Olha que diferença, gente. Você não está atacando ninguém. Você não está julgando e condenando ninguém. Né? Porque o julgamento é o que eu falei no início. Ah, não vamos julgar. Gente, as situações que acontecem, por exemplo, do Will Smith, a gente vai olhar aquilo ali, vai estabelecer dentro da nossa cabeça se é certo, se é errado, é na hora, é automático. O que a gente não pode é condenar a pessoa, porque a condenação aí é ruim. Se está certo, se está errado, aí você está condenando a pessoa. Mas apreciar um fato, a gente tem que apreciar, porque senão como é que a gente vai viver em sociedade, né? Então, opa, aconteceu aquilo ali com aquele casal, eu não quero que aconteça comigo, então deixa eu me transformar aqui para isso não acontecer comigo. Né? Então, voltando lá ao exemplo. Então, você vai falar como você se sente, sem falar o que o outro faz para você se sentir assim. Não acuse o outro, tá? E esse tipo de comunicação faz parte da comunicação não violenta. Nós não temos esse hábito, a nossa comunicação é violenta, é pautada na violência. O que é a violência? Quando eu acuso o outro que ele não está fazendo algo para mim, que ele não está me apoiando, ele não está me validando, que ele não me respeita, né? Não. Você vai dizer como você se sente, sem acusar o outro, e vai pedir ajuda para esse seu parceiro. Olha a diferença, né? Só que as pessoas não foram ensinadas assim, só que a gente pode aprender a partir de agora. A gente pode aprender. O que não falta são livros baseados na comunicação não violenta, são materiais na internet gratuitos, audiobooks gratuitos. Gente, não se transforma quem não quer. Quem acha que, eu nasci assim, assim vou ficar, e tem a síndrome da Gabriela, né? Aí realmente só vai mudar se apanhar muito na vida, né? Só que eu, e acredito que vocês que estão aqui também acompanhando, não queiram isso para vocês. Vocês querem ser pessoas melhores. Então, a gente tem que lembrar disso. Quando for comunicar com qualquer pessoa, a gente não pode dizer que o outro está errado, que o outro não está te validando, que o outro não te apoia. Você vai dizer como você se sente. E pede ajuda para que você não se sinta assim. Aí as coisas vão começar a mudar. A energia vai começar a mudar. O relacionamento de vocês vai parar de ter um acusando o outro. Porque a acusação só desgasta relacionamento, né? Que feio, faço isso direto. Pois é, Adriana, mas a gente sempre aprende, né? Nunca é tarde pra gente aprender. Graças a Deus, o nosso cérebro dispõe, né, como você sabe muito bem, da neuroplasticidade. A gente aprende, pode ter 80 anos, a gente pode aprender. Mas para aprender, a gente tem que estar disposta, né? E você, eu sei que você está, como várias pessoas que estão aqui também, eu sei, né, que eu conheço mais a fundo, estão dispostos a mudar. E aí, quando a gente vai tendo essa bagagem, quando a gente vai mudando as nossas atitudes, a nossa vida muda. Porque a atitude mudou.
né? Se a gente não mudar a atitude, a vida vai continuar igual, né? Beleza? E aí? Falei muito, né? Beber aquela água, deixa eu ver. Agora é a vez de vocês fazerem perguntas, meus amores. Podem perguntar, tá? Fique à vontade aí. Se alguém quiser participar, quem chamou antes na câmera, se quiser participar, não sei quem foi. Às vezes a pessoa só tocou sem querer, tá? Deixa eu ver quem entrou mais. Laleca, acho que é Lalesca, não sei. Às vezes fica muito pequena a foto, eu não consigo reconhecer, gente. Natália entrou aqui, tudo bem, Natália? O pessoal foi entrando, às vezes o pessoal entra e sai. É assim mesmo. A live vai sempre pro meu canal do YouTube, tá, gente? Amanhã, às 19 horas, ela sobe lá pro canal. Já tem mais de 100 lives com vários assuntos, né? Assuntos variados lá. Então, quem quiser depois dar uma olhada. E se tiver dúvida, deixa a pergunta lá que eu respondo, tá bom? Eu gosto que vocês perguntem, que vocês deem sugestão, porque é tanta coisa, tanto assunto, que eu já falei de tanta coisa também, às vezes eu fico sem saber o que eu vou falar para não estar repetindo, mas não adianta, também tem sempre gente entrando aqui, tem sempre gente nova, graças a Deus. Então, mesmo que eu repita o assunto, eu vou falar diferente, porque o contexto é outro, né? Vou falar uma coisa ou outra diferente. Oi, Eric, boa noite. Rê, boa noite. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Alda, boa noite. E aí, meus amores? Diga-me tudo, não me esconda nada. Nossas emoções, né? Parece muitas vezes bicho de 7 cabeças, mas não é, né? Ao mesmo tempo é fácil e difícil. Como eu falo, não é fácil ou difícil. Os dois ao mesmo tempo. Agora, qual o caminho que a gente está tomando? O caminho mais fácil ou o caminho mais difícil? E aí é isso que a gente vai ter na vida, né? Oi, querida. Coraçãozinho pra você. Né? Tem o livro da comunicação não violenta, tem um monte, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Para indicar para vocês, que é muito legal. Mas tem vários, tá? Esse aqui é do Marshall Rosenberg, Vivendo a Comunicação Não Violenta. Tem vários. Como estabelecer conexões sinceras e resolver conflitos de forma pacífica e eficaz. Ó. Mas tem muito livro, gente. Comprei na Amazon. Amazon chega rapidinho, né? Dia seguinte já está chegando, muitas vezes, às vezes 2 dias. E tem muitos exemplos, né? Falando aí da nossa vida, né? Como um todo. Principalmente nos nossos relacionamentos. Né? Relacionamento não só entre casais, mas relacionamento como um todo. Mas como eu disse, relacionamentos íntimos, casais, a gente tem a tendência, né, de achar que o outro já sabe tudo da gente. E não sabe, tá, gente? Que bom que não sabe. Porque já pensou? Eu vou fazer 30 anos de casada. Você fala, nossa, meu marido já me conhece. Não, ele não me conhece e nem eu me conheço a fundo de tudo que eu sou capaz. Nem ele me conhece, nem eu conheço ele, graças a Deus. A gente ainda tem que, mesmo com esse tempo todo de casado, olhar assim e falar, nossa, é uma pessoa, contemplar aquela pessoa, né? E não falar assim, essa cara dele, eu já sei, essa cara dele é isso, isso, isso. Gente, isso é julgamento. Às vezes a pessoa não está pensando nada daquilo. Só que a gente acha que já sabe. Já tenho vários anos com ele, eu já sei. Não é assim. A gente não pode, né, colocar palavras na boca do outro só por causa de uma expressão. Mas a tendência de quem tem muito tempo de casado é fazer isso. Eu já sei o que ele está pensando. Não sabe. Às vezes a gente se engana. E graças a Deus que a gente se engana, né? Porque já pensou? Se a gente soubesse tudo também, olha só.
A papoula, a boneca lá atrás é você. Ai, sou eu, ganhei de uma aluna. Olha eu, muito bonitinha, né? Com a trança que eu faço. Ó, ganhei no fim do ano com jaleco. Ah. E com a pantala na mão, olha, Adriana. A pantala. O lance da pantala que é muito legal, muito fofo, né? Amei. É uma caneta, mas eu nem uso a caneta, né? Ai, cadê a caneta? Aqui. Muito fofo, né? A irmã dela que faz, irmã da Selma. Aí tá aqui. Oh. Refalando, eu achava que era difícil parar de fumar. E há anos para mim, depois que parei de fumar, ficou mais fácil. Não fumar, não quero mais. Ai, que bom, isso aí, viu? Muito bem. Tudo que a gente, né, acha, né, que é difícil pode se tornar fácil se a gente investir a nossa energia. Muito bem. Kátia falando, oi, irmãzita, na conversa não violenta, né? Ai, toquei aqui alguma coisa. Também fala da maneira como nos comunicamos conosco mesmo. Muitas vezes praticamos a autoviolência. Quantas vezes, né? Na comunicação não violenta, né? Com a gente também a gente se pune muito, né? E ainda achando que tipo, eu sou assim, eu não consigo mudar, né? Não. Com a gente também, concordo. Essa comunicação, né? Essa conversa conosco precisa ser mais branda também. É aquela velha máxima, né, que a gente sabe, né? Se eu não me tratar bem, como eu trato o outro? Se eu não começo comigo, como é que eu vou fazer com o outro? Primeiro a gente tem que trazer isso para nós, depois com o outro, né? Muito bem, bem lembrada, irmãzinha. Uma graça a boneca, né, Rê? Que linda! Olá, Fátima. Então, gente, ó, tem muito conhecimento pra gente investir, né? Não falta material. É o que eu disse, antigamente o conhecimento estava na mão de meia dúzia, né? As pessoas não tinham acesso. Hoje em dia, só não aprende quem não está disposto, porque tá tudo aí. Material gratuito, às vezes a pessoa, tô sem dinheiro para comprar livro. Tem audiobook, né? Tem vários livros gratuitos na internet. Não é pirata, não. É uns que já estão lá prontos de graça mesmo. Outros não, outros tem que comprar. Mas, por exemplo, até os livros que você precisa comprar, tem pessoas que fazem canal no YouTube e ficam lendo o livro. Tem vários, sabia? Lendo o livro, comentando, fazendo vídeos do livro. Então, gente, ó, só não aprende quem não está disposto, né? Quem não quer mudar, que acha que é assim e que não está pronto também. Eu tenho muito isso também, né? Às vezes a gente, mas a pessoa poderia. Gente, muitas pessoas, até nós mesmos, poderíamos fazer tanta coisa e a gente não faz, né? Então, se a pessoa pedir ajuda, a gente fala. Se não, ela quer continuar do jeito que está, só lamento, né? É a vida dela. Nós é que precisamos mudar a nossa, se não tá legal pra gente. Se tá bem, continua, gente. Tá dando certo, continua. Mas não tá legal, você pode mudar a sua vida. Mas as outras pessoas só mudam se elas quiserem. Se elas puderem, se elas quiserem. Que às vezes a pessoa até quer, só que ela não pode. Ela não está preparada para tirar aquilo que para ela vem, é como, né, a outra analogia que eu gosto de fazer para vocês, né, entenderem aí o que eu estou querendo dizer. Às vezes a pessoa anda de muletas. Aí você vai falar com ela, olha, a partir de agora, você pode tirar essa muleta e andar sozinha. A pessoa não sabe andar. Mas eu estou te falando, vai lá, anda. A pessoa não vai conseguir. A muleta física ali nesse caso é a muleta emocional das pessoas que só sabem agir de determinada forma.
Para mudar, às vezes tem que ser muito devagar. Ela não vai conseguir mudar rápido, né? Então, tem que ser aos poucos, para que a mudança realmente aconteça, tá bom? Alguma pergunta, meus amores? Já falei bastante. Gargantinha já tá aqui dando sinal de estafa na garganta. Com esse calor, a gente bebe muita água, mas parece que não hidrata, né? Meu Deus, olha. Falaram que amanhã vai mudar o tempo. Vai chover à tardinha. Geralmente quando faz muito calor, depois dessa tempestade, né? Ai, meu Deus, tomara que não. Mas, chuva amanhã à tardinha. Tomara que venha calma, né? Falem aí, algo mais que queiram falar? Sim, sim. Olha a minha bonequinha aqui. Sim, sim, não, 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 sim, sim. Pra gente poder terminar. E qualquer coisa, quem for ver essa live depois, pode deixar sua pergunta, sua dúvida, seu desabafo, e a gente tá junto. Refalando, meu pai tá com uma certa idade, o que eu tenho que fazer? É só aceitar. Pois é, a pessoa, né, principalmente pai, né, pai, mãe, a gente não tem como mudá-los, né, eles vieram antes da gente, né, não é por isso que eles não podem mudar, eles podem, mas só se eles quiserem, né. A gente idealiza muito, né, Rê? Pai, mãe, idealiza as pessoas como elas deveriam ser, até nós mesmos. Eu deveria ser de outra forma. Só que a gente né, o que a gente consegue ser no momento. Né? O seu pai, sua mãe tiveram uma criação e dessa criação, desses ensinamentos, eles são o que são hoje. Ah, mas eles estão fadados só à criação, ao que foram ensinados? Não. A pessoa pode mudar, mas só se ele quiser. Se ele achar que é bom para ele, se ele achar e tiver condições de mudar. Então, só de você amar o seu pai, né? E ser uma boa filha, que eu sei que você é uma boa filha, já é muito legal. Agora, algumas atitudes nem sempre vai ser do jeito que a gente gostaria, né? Do jeito que a gente idealiza muito. Nós idealizamos como a gente deveria ser como filha. Quem é mãe, né, idealiza como deveria ser como mãe. Quem é filho, né, ainda tem pais vivos, idealizam como os pais precisam ser, como elas deveriam ser como filhos. E nem sempre a gente consegue ser esse ideal, né, do sonho, da nossa cabeça, da nossa vontade. Uma coisa é você ter vontade de ser algo e outra coisa é você conseguir ser aquilo, né? Às vezes é um espaço muito grande. Às vezes as pessoas até querem mudar, mas não conseguem, não tem ferramentas ainda. Aí que a gente fala, o que é o melhor? Terapia. Ah, Alessandra, mas a pessoa não aceita. Então, se ele não aceita, né, não tem como. Aí a gente não tem o que fazer. Mas se for olhar pelo lado, né, você pode pedir, né, ajuda aí do que você acreditar, tal, não para mudar ele, mas para aceitar, né? Tá bom? Beber mais água. Então é isso, meus amores. Vou lá. Um beijo no coração de cada um. Opa, engasguei. Ótima noite. Bom descanso. E qualquer coisa é só falar, tá bom? Ai. Engasguei legal com a água. Tá bom? Beijo. Fui, queridos. Beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos. Tchau, tchau.